Pare por um instante. A dor que você sente quando alguém só se lembra de você quando precisa de algo não é pequena, nem infantil. Ela toca numa ferida muito antiga dentro de você. O medo silencioso de que você não seja verdadeiramente amado, apenas útil, ponto. E talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas uma parte de você suspeita que sempre foi assim. Você percebe isso em pequenos momentos. Quando a vida deles fica pesada, eles vêm até você. Ligam, mandam mensagens, dizem que sentem muita saudade. E por um segundo, seu peito se aquece porque finalmente você se sente visto. Mas algo dentro do seu estômago aperta porque outra voz sussurra que, quando a tempestade passar, eles desaparecerão novamente. E você voltará à mesma espera silenciosa. Você raramente reclama. Não porque não doa, mas porque aprendeu muito cedo que o amor pode desaparecer se você pedir muita atenção. Em muitos lares brasileiros, o afeto às vezes se misturava com silêncio, e nenhum. Talvez alguém se importasse com você, mas somente depois de satisfazer suas próprias necessidades. Então seu coração fez um acordo silencioso. Eu serei aquele que entende. Eu não serei difícil. Você se tornou o porto seguro para todos os outros. O amigo que escuta, o parceiro que espera, o filho que não cria problemas. E a princípio isso parecia amor. As pessoas precisavam de você. Sua presença importava. Mas lentamente outro sentimento começou a crescer. Uma solidão silenciosa que ninguém parecia notar. Você oferece calor, atenção, paciência, mas lá no fundo há uma pergunta que você raramente se permite terminar. Se eu parasse de ser útil, eles ainda ficariam. Essa pergunta é desconfortável porque toca em algo muito terno. O medo de ser fácil de deixar. E então você a silencia. Você sorri, te ajudar a atender ligações tarde da noite. Mas às vezes, depois que todos dormem, você sente o peso de uma tristeza estranha. É como saudade de um amor que nunca chega. Você diz a si mesmo que é forte, generoso, compreensivo. Mas a sua garganta aperta quando percebe como raramente alguém pergunta o que você precisa. E talvez a parte mais difícil seja que você nem os culpa completamente, porque também aprendeu a esconder sua própria necessidade de carinho. Você age como se dar fosse o suficiente, como se receber fosse demais. Mas o coração guarda as contas em silêncio. E um dia, um cansaço sutil aparece. Você começa a se perguntar por que o amor em sua vida sempre parece um pouco condicional. Como se você sempre tivesse que merecer seu lugar no mundo de outra pessoa. E essa constatação dói mais do que você admite, porque lá no fundo você ainda carrega uma esperança silenciosa de que alguém olhe para você sem precisar de nada em troca. Apenas fique, ouça, perceba o silêncio que você esconde por trás da sua gentileza. Mas até que isso aconteça, você continua representando o papel de quem entende a todos. E esta noite, vamos questionar esse papel juntos, com delicadeza. Porque talvez você mereça ser escolhido. Às vezes, o padrão começa tão silenciosamente que você quase não percebe. No início, você simplesmente se sente orgulhoso de ser confiável. As pessoas confiam em você. Elas vêm com suas preocupações, suas mágoas, suas confusões. Você escuta atentamente, porque escutar é como amar. Mas há um momento que muitas pessoas ignoram. Acontece logo depois que a crise passa, quando a voz delas fica mais leve, quando a vida volta a fluir. É quando a distância retorna lentamente. E se você prestar atenção, notará algo estranho. Suas mensagens demoram mais para serem respondidas. Os planos se tornam incertos.
Mesmo assim, quando outra tempestade chega, elas se lembram do seu número imediatamente. Você diz a si mesmo que isso é normal? Afinal, todos estão ocupados. Mas, no fundo do seu peito, uma pequena dor começa a repetir a mesma pergunta. Por que só me lembram de mim em emergências? Talvez você nunca tenha deixado essa frase terminar. Talvez toda vez que ela surge, você as defenda rapidamente. Você diz que elas importam à sua maneira. E talvez isso seja parcialmente verdade, mas a verdade emocional raramente é confortável, porque nos pede para enxergar os papéis que aceitamos silenciosamente. Em algum momento do seu passado, você descobriu que ser necessário parecia mais seguro do que pedir para ser amado. Ser necessário lhe dá um lugar. Protege você da possibilidade aterradora da rejeição. Se alguém depende de você, não irá embora facilmente. Então, sem perceber, você começa a construir relacionamentos onde seu valor reside na sua utilidade. Você se torna a voz calma, o amigo paciente, aquele que nunca pede demais. Mas algo delicado começa a desaparecer. Sua própria vulnerabilidade. Porque se você deixou de ser a pessoa que mantém tudo unido, teme que as pessoas percebam que não precisam tanto de você. E esse pensamento toca no medo mais antigo de todos, o medo de ser substituído. É aqui que o coração se cansa, não de dar, mas de dar sem ser verdadeiramente visto. Há uma diferença sutil entre ser apreciado e ser emocionalmente conhecido. Muitas pessoas apreciam o que você faz, mas poucas param o suficiente para sentir quem você é. E quando isso acontece repetidamente, uma estranha solidão cresce, mesmo quando você está rodeado de pessoas. É a solidão de se sentir útil, mas não essencial para o coração de alguém. Talvez você reconheça esse sentimento em noites tranquilas, quando seu corpo relaxa, mas sua mente continua repassando conversas. Você se pergunta se alguém ainda o escolheria se você deixasse de ser a pessoa forte. E essa pergunta não é fraqueza. É o começo da honestidade consigo mesmo. Porque no momento em que você a faz, algo dentro de você finalmente desperta. A parte que sabe que o amor não deve ser como um trabalho que você precisa realizar constantemente. E uma vez que essa consciência surge, torna-se impossível ignorar completamente a tristeza silenciosa que você carregou por anos. Mas a consciência não é crueldade, é o primeiro passo gentil em direção a uma forma diferente de amar, incluindo a si mesmo com um pouco mais de honestidade. E essa honestidade mudará tudo. Tudo lentamente por dentro. Às vezes as feridas mais profundas são as que mais protegemos, porque admiti-las mudaria a história que contamos sobre o amor. Se você finalmente se permitisse dizer: "Sinto-me usado", às vezes um medo silencioso poderia surgir. E se as demonstrações de afeto parassem de vir? Esse medo não é irracional. Ele foi construído lentamente através de muitos pequenos momentos em que o afeto só chegava depois que você oferecia algo primeiro. Assim seu coração aprendeu uma equação dolorosa. Se eu der o suficiente, não serei abandonado. Mas toda a equação que tenta controlar o amor acaba se quebrando, porque o amor não é uma transação, embora muitos de nós tenhamos sido ensinados a tratá-lo como tal. Pense na última vez em que você se sentiu cansado, verdadeiramente cansado, aquele tipo de cansaço que fica no estômago. Você permitiu que alguém visse essa parte de você? Ou você rapidamente reuniu suas forças novamente para que ninguém se sentisse desconfortável? Muitas pessoas que são sempre necessárias escondem silenciosamente sua própria fragilidade. Não porque lhes faltem emoções, mas porque temem se tornar um fardo. E é aqui que a silenciosa autotraição começa. Cada vez que você engole sua própria dor para se manter forte, você se afasta um pouco mais da sua verdade. No início parece generoso, até nobre.
Mas o corpo se lembra. Seu peito fica pesado em certas conversas. Seu sorriso parece um pouco cansado. O riso chega um segundo atrasado. São pequenos sinais de um coração que pede para ser incluído no amor que continua a oferecer. E talvez a constatação mais dolorosa seja esta: as pessoas que só vêm quando precisam de você podem nem perceber o que estão fazendo, porque você as ensinou que esse papel era aceitável. Você atendeu a todas as ligações, resolveu todas as crises, manteve a calma quando os outros entraram em pânico. Lentamente, elas aprenderam que sua presença estaria sempre disponível, não porque sejam cruéis, mas porque o padrão nunca mudou. Este é o momento desconfortável em que a cura começa, não culpando-as, mas reconhecendo os acordos silenciosos que você fez consigo mesmo. Acordos como: serei aquele que entende a todos, não pedirei demais, conquistarei meu lugar. Mas a alma eventualmente se esgota de viver dentro dessas promessas. E um dia surge uma pergunta mais suave: e se eu permitisse que alguém cuidasse de mim sem precisar merecer isso primeiro? No momento em que esse pensamento lhe ocorre, algo dentro de você se afrouxa um pouco. Porque talvez o amor nunca tenha sido para ser uma prova constante. Talvez o coração devesse descansar às vezes, mesmo em silêncio. E essa possibilidade pode parecer bela e assustadora ao mesmo tempo. Mas toda mudança real começa exatamente aí, no espaço entre o medo e a esperança. Onde você lentamente aprende que ser amado não exige o desaparecimento de partes de si mesmo. E a história que você viveu até agora tem permissão para mudar, mesmo que sua voz trema um pouco enquanto aprende a pedir mais. A cura não começa com decisões drásticas. Começa com pequenos momentos de sinceridade. Talvez uma noite você perceba o padrão familiar novamente. Alguém só estende a mão quando seu mundo está desmoronando. Seu primeiro instinto é compaixão imediata. Claro que você se importa. Mas desta vez, algo diferente acontece dentro do seu peito. Em vez de abandonar instantaneamente seu próprio coração cansado, você faz uma pausa. Essa pausa é nova. Dentro dela reside uma pergunta que você antes evitava. Dentro dela reside uma pergunta: eles sabem quem eu sou além da ajuda que ofereço? E você percebe algo suave, mas poderoso? Se você quer ser amado de forma diferente, você deve lentamente se permitir existir de forma diferente dentro dos relacionamentos. Do Não como salvador incansável, mas como um ser humano que também carrega necessidades, dúvidas e esperanças frágeis. Essa mudança é silenciosa, quase invisível. No entanto, ela muda o clima emocional da sua vida. Porque no momento em que você para de provar seu valor dando constantemente, algo surpreendente acontece. Algumas pessoas se afastarão, não porque você falhou com elas, mas porque o relacionamento foi construído principalmente sobre o que você fornecia. Essa perda pode doer profundamente. Há tristeza em perceber que algumas conexões eram mais sobre função do que presença. Permita-se sentir essa tristeza. Ela é honesta. E a honestidade sempre abre as portas para um amor mais autêntico. Porque, enquanto algumas pessoas se afastam, outras podem começar a te enxergar com mais clareza. Quando você fala sobre o seu próprio cansaço, quando admite que também sente medo às vezes, você dá permissão para que elas conheçam o seu verdadeiro eu. Não a versão infinitamente forte, mas a humana. E algo belo pode acontecer ali. A verdadeira intimidade só cresce onde duas pessoas têm permissão para serem incompletas. Por muitos anos você protegeu a todos da sua vulnerabilidade. Agora, lentamente, você convida alguém para se sentar ao seu lado. Você ainda pode sentir o velho reflexo de querer resolver tudo.
mas a consciência te dá escolha. Às vezes, o amor não é atender a todos os chamados. Às vezes, é dizer baixinho: esta noite estou cansado. As pessoas certas não desaparecerão por causa dessa verdade. Elas permanecerão curiosas sobre quem você é, e aqueles que partem talvez estivessem amando mais o papel do que a pessoa. Essa constatação não é amarga, é libertadora. Porque o coração finalmente enche algo simples e profundo. Você nunca foi feito para conquistar o amor se apagando lentamente. Você foi feito para compartilhar sua presença, seu calor, sua verdade e receber o mesmo em troca. Se alguém te ama apenas quando precisa de você, esse não é o fim da sua história. É apenas o momento em que você comece a perceber como o amor deveria ser. Algo mais calmo, algo recíproco, algo que permita que seu coração descanse sem medo. E talvez um dia você note uma diferença sutil. Alguém liga não para pedir ajuda, mas simplesmente para ouvir sua voz. E nesse momento delicado, você entenderá. Você sempre foi merecedora desse tipo de amor, apenas esperando acreditar também.